aprendizagem. Mas antes de começar com os cenários de aprendizagem propriamente dito, eu gostava que ficasse a ideia que é preciso desmistificar e desconstruir ideias. Nenhum dos formadores, penso eu, que está a fazer esta formação domina tudo, sabe tudo. Não há uma resposta única, não há modelos perfeitos e é necessário questionar e refletir sobre tudo o que estamos a fazer. Nós fizemos o nosso trabalho, a nossa preparação, mas nada é garantidamente a única solução ou o único caminho. Eu gostava também de deixar a questão que esta questão da iniciação à programação no primeiro ciclo não tem como objetivo formar especialistas. Quanto muito tem como objetivo que os nossos alunos, ao longo do seu percurso escolar, possam fazer as suas escolhas de modo mais consciente. Acho que esse é um objetivo válido, entre outros que esta ação tem, como a resolução de problemas, a desenvolver a criatividade, a concentração, a estimular outras competências que estamos a abordar ao longo das diversas sessões. Passando agora à nossa questão, que são os cenários de aprendizagem. Ora, como eu disse na primeira sessão, e para todos aqueles que estavam presentes e aqueles que não estavam, direi agora, os cenários de aprendizagem é um tema muito abrangente. Isto porque provavelmente nós iremos ter ao longo do país, se olharmos para o número dos agrupamentos, pelo menos 269 cenários de aprendizagens diferentes. Se olharmos para o número de escolas envolvidas, provavelmente serão 686, já nem sequer serão 269. E então olhar ao número de turmas, porque cada turma é uma turma específica e tem as suas características próprias, serão quase 2.000 cenários de aprendizagem que estão em causa neste projeto. Os cenários de aprendizagem dependem de muitos fatores. Entre eles, os recursos que cada professor tem à sua disposição, os recursos, quer o espaço, as tecnologias, as aplicações, a ligação à internet, entre muitos outros. Depois, a motivação, quer da parte dos professores ou dos técnicos que vão dinamizar o projeto, quer da parte dos alunos que vão estar envolvidos neste projeto. Para além das metodologias e estratégias escolhidas, que é hoje um dos nossos focos nesta sessão, os conhecimentos e competências dos professores que as vão dinamizar e dos técnicos, e também os conhecimentos e competências que os alunos já têm ou irão adquirir. O contexto em si, toda a ligação ao contexto é muito importante. O modelo de avaliação que o professor José Luís Ramos já abordou na anterior sessão e as ferramentas que escolhemos para dinamizar o projeto em cada turma ou em cada escola. Tudo isto são fatores que condicionam, pela positiva ou pela negativa, o projeto em cada escola. E começando, e porque questionar é o mais importante nesta formação, porque não podemos dar nada como adquirido, eu gostava de começar pela situação da sala de aula. Os cenários de aprendizagem, quando falamos em cenário de aprendizagem, vamos ter sempre um espaço, seja uma sala de aula, seja um espaço mais informal. E é questionável que, quando nós olhamos para a disposição das nossas salas de aula há muitos anos atrás, e olhamos para a disposição atual, a disposição não mudou assim tanto. Se nós quisermos questionar esta situação, há sempre que questionar, porque só questionando vamos melhorando as situações. Verificamos que afinal a sala de aula ela continua muito igual e muito uniforme em todos os lugares. E a primeira questão é sobre esta situação mesmo. Eu não sei se todos os colegas conhecem o espaço onde vão trabalhar, provavelmente não, porque alguns são de escolas do agrupamento da escola sede, secundário e terceiro ciclo, outros são das escolas do primeiro ciclo, que conhecem os espaços, mas gostava de saber a vossa opinião sobre esta questão. Se continuamos a ter uma sala de aula organizada de modo de uniforme, em filas, igual para todos, enfim, esta situação, ou se já temos muitos professores e muitas escolas que ousam desarrumar a sala, ou arrumá-la de modo diferente, digamos.
A votação está a crescer, mas ainda faltam muitas votações para conseguirmos ter uma percepção, pelo menos, da maioria. Mas ela não é muito diferente. Muito bem, continuamos a receber votações. Como algumas ligações à internet são mais lentas, estávamos a aguardar um bocadinho a ver se recebíamos o feedback de todos os que tentaram dar resposta à questão, mas verifico, está um pouco dividido, mas ainda assim a maioria já refere que afinal o contexto quando olhamos para o espaço ou para a sala de aula onde vão decorrer as sessões já não estão organizadas de modo uniforme ou em filas voltadas para a frente e secretárias individuais. Avançamos, Susana. Penso que todos os colegas que foram votando já teremos a resposta da maioria dos que conseguiram votar. Bom, então verificamos que temos aqui várias escolas ou vários professores, que os professores, quando têm sempre a mesma sala de trabalho, também podem fazer algumas alterações, já reorganizaram a sua sala de aula de forma diferente. E essa é a questão, temos que nos questionar, porque nós queremos trabalhar, ou pelo menos a ideia deste projeto é que se trabalhe com metodologias ativas e participativas. Ora, nós temos que nos questionar quantas vezes somos capazes de promover as atividades que promovam as diferenças entre os alunos e, por outro lado, que os façam sentir que são o complemento de um grupo ou a complementaridade da turma ou do grupo de trabalho que é definido. E esta situação não é fácil, pelo contrário, é uma situação muito difícil de conseguir, dadas as turmas que temos hoje. Outra questão que é importante refletir é quantas vezes nós promovemos no nosso espaço de sala de aula ou espaço onde vão decorrer as sessões, momentos de debate, momentos de descoberta, de partilha, de reflexão, pois são também alguns dos princípios que estão ligados a este projeto e que são importantes. E sabemos que estas questões não são fáceis, quer pela disciplina ou indisciplina na sala de aula, quer por outras situações, mas este é um dos desafios que nos traz este projeto, é conseguir promover alguns momentos que consigam fazer a reflexão, a partilha, a descoberta de diferentes situações, conforme o projeto que vamos desenvolvendo. Bom, e esta é um bocadinho para brincar com o pessoal. Hoje há quem diga que nós estamos no tempo dos dias miúdos, isto porque todas as nossas salas têm miúdos distraídos, disléxicos, diferentes, descuidados, desmotivados, desatentos, ou seja, todas as nossas turmas, todos os nossos grupos de trabalho têm miúdos com características diferentes. Na verdade, eles sempre foram, só que se calhar a escola nunca deu tanta atenção a estas diferenças todas como dá hoje e por isso reparamos mais nelas ou somos obrigados a reparar nelas porque elas trazem-nos problemas a resolver dentro da sala de aula. E por isso todas as nossas turmas são compostas por no máximo 30 alunos e eles são todos diferentes por muito que nós queiramos que eles sejam todos iguais e façam a mesma coisa. Mas hoje também tudo é motivo para ser um desmiúdo de algo que aparece ou que seja motivo para distração. Outra questão importante é nós estamos a educar para que caminho? E é outra questão que nós temos que refletir muito sobre ela. Isto porque, na realidade, nós não sabemos para qual é o caminho que nós estamos a educar os nossos alunos. Nós estamos a educar os nossos alunos para um futuro que desconhecemos à partida.
Sabemos que nada é como antigamente, que eles não saem da escola e têm um emprego que vai durar os próximos 30 ou 40 anos. Isso nós já percebemos que não é a situação atual. Mas não sabemos quais são as profissões. Quando, então, estes miúdos que estão no terceiro e quarto ano, só daqui a 10 anos ou mais é que alguns começam a entrar no mercado, é que sabemos quais vão ser as profissões ou os conteúdos necessários nesta época. No entanto, paralelamente àquilo que nós professores desconhecemos e que nos causa muitas inseguranças, os próprios alunos têm as suas aspirações e interesses. E por isso que nem sempre coincidem com aquilo que os professores acham que é importante para eles aprenderem ou que os próprios pais acham que é importante para eles aprenderem. E isso às vezes também causa imensas rupturas. No entanto, quando nós não nos centramos assim tanto nos conteúdos e centramos-nos no desenvolvimento de competências ou de capacidades, que é o caso deste projeto, haverá competências ou capacidades que serão importantes qualquer que seja o futuro profissional do aluno. Ou seja, desenvolver o pensamento crítico será útil ou não. Depende da situação, em qualquer situação, qualquer seja o percurso do aluno, o raciocínio lógico também, a capacidade de planear, de resolver problemas, de decidir e muitas outras que estão inerentes a este processo e que não conseguiria colocar aqui neste diapositivo, mas que são importantes. É por isso que o mais importante não serão as ferramentas, mas serão as competências, as ferramentas ou os conteúdos em si, mas serão aquilo que as competências ou as capacidades que nós conseguirmos desenvolver nos alunos com este projeto. Há um artigo, e é uma das questões que eu deixei no módulo hoje, que questiona quando é que a escola vai deixar de ser uma fábrica de alunos, porque Wagner já há muito tempo que este senhor escreveu sobre isto, mas continua atual e o público usou num artigo em 2013. Wagner já defendia que a escola deve desenvolver 7 competências de sobrevivência. E algumas delas, e eu coloquei-o aqui exatamente por isso, porque muitas delas estão estampadas neste projeto, que é o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas, a colaboração, a agilidade, a adaptabilidade, iniciativa, empreendedorismo, comunicação oral e escrita, capacidade de aceder à informação e analisá-la. E, por fim, a imaginação, aquilo que nós hoje chamamos muito de criatividade. A maioria destas competências está nos princípios que levaram à criação deste projeto. A ver, vamos se conseguimos atingi-los, mas serão estes os princípios que estão como base do projeto que temos em mãos. Por outro lado, há várias teorias e eu fiz muitas pesquisas para fazer esta apresentação. E nós não sabemos, ou pelo menos eu não sei ao certo a escola que quero ter quando tento definir uma escola de uma forma global. Mas nós sabemos, muitas vezes, algumas das situações que não queremos mesmo. E aquilo que nós não queríamos e eu baseei-me no Cone de Edgar Dale, que é o Cone da aprendizagem, para explicar aquilo que se pretende, ou os princípios que estão inerentes a este projeto. Ou seja, nós não pretendemos, ele diz que nós só retemos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, ou seja, quando saírem daqui só já se lembram de 20% do que eu disse, e já é muito bom, penso eu. 30% do que lemos, 70% do que falamos e 90% do que interagimos e simulamos, ou seja, daquilo que experimentamos do tal saber fazer. Ele considera que a parte de cima é um ensino de um modo passivo, enquanto que os 70% e os 90% situa-se na zona da aprendizagem de modo ativo. Ou seja, eu penso que nós temos que nos esforçar para conseguir que a implementação deste projeto, que é todos nós, esteja situada na parte de baixo do cone e era muito importante conseguirmos isso
para que este projeto não passe de mais uma experiência que afinal não se conseguiu nada com tudo o que andamos para aqui a dizer. Para implementar este projeto, nós vamos ter que escolher uma estratégia de abordagem. E a webcast redimensionou os diapositivos e tenho aqui umas letras fora do sítio, mas não faz mal. Isso não é o mais importante. A apresentação será disponibilizada depois no Moodle para que todos o possam consultar. Então, era importante, para escolhermos uma estratégia de abordagem do projeto em cada escola, em cada agrupamento, para cada turma, nós considero que há 3 fatores que são importantes. A pedagogia, que está relacionada com as metodologias que vamos trabalhar, a tecnologia e a interação social. Que não seja um projeto de trabalho individual, a não ser que a turma seja tão complicada que assim o exija. Como estratégia de abordagem, eu escolhi para vos apresentar a estratégia de PAC. Isto porque eu penso que esta estratégia explica como se pretende a implementação desta iniciativa. Não é um modelo, é um exemplo, como se pode ver quais são as dimensões que estão inerentes ao projeto e como elas se interligam. É mais isso. A estratégia, a abordagem de PAC tem 3 dimensões. Uma delas é a tecnologia, a outra é a pedagogia e a terceira, são os conteúdos. Estes autores explicaram isto muito bem, porque nos conteúdos é importante pensar o que são os conteúdos. E aqui pretende-se que se trabalhe em articulação, quer com as disciplinas, com o professor titular da turma que leciona os conteúdos das disciplinas / áreas do primeiro ciclo, o português, a matemática, as expressões, o estudo do meio, enfim, e todas as áreas que são abrangidas no primeiro ciclo, mais aquelas áreas transversais que não estão propriamente no currículo, mas que o currículo também não se esgota nas áreas curriculares e muitas vezes fazem-se grandes projetos nas áreas transversais que vão surgindo. O domínio dos conteúdos está então relacionado com o conhecimento das disciplinas. Por outro lado, a pedagogia, como fazer, a questão é como fazer, de que forma fazer. A pedagogia está aqui ligada às metodologias, ou seja, eu vou trabalhar com a turma transmitindo conteúdos, vou organizar debates, vou fazer a organização de gráficos, criar diagramas, fazer com que eles partilhem ideias, o boom de ideias, criar mapa de conceitos, fazer pesquisas, criar discussões entre pares, enfim, uma série de questões, o trabalho em grupo, o trabalho em pares, há uma série de, ou seja, eu tenho conteúdos e como vou implementar ou explorar estes conteúdos, e temos aqui a pedagogia. Por fim, nós temos a tecnologia, que eu organizei aqui em 2 partes. Uma do lado dos equipamentos que vamos precisar ou que vão usar em cada espaço, com cada turma em cada projeto, que é os equipamentos, quer os computadores, tablets, portáteis, rede, ligação à internet, e por outro lado as diversas aplicações que podem ser usadas, que eu coloquei aqui algumas, mas estão longe de ser, as que eu coloquei aqui não representam qualquer limitação ao uso de outras, porque elas são inúmeras, e se eu tentasse colocá-las aqui todas, o diapositivo não chegava, porque elas saem todos os dias, há uma aplicação nova para fazer, ou para trabalhar online, ou para trabalhar as linguagens de programação visual, por isso era impossível. Considerem estas a título de exemplo, porque são algumas das mais usadas neste momento. Por fim, explorando cada um de sua vez, os autores delinearam, além das 3 áreas, as áreas em que se cruzam as 3 dimensões. Por exemplo, entre a tecnologia e a pedagogia, eu tenho uma área, uma zona, onde se situam os professores que dominam a pedagogia e que dominam a tecnologia, mas também que dominam
o uso da pedagogia com tecnologia. Eu considero mais por aqui do que dominar as duas coisas separadamente, porque isso nós já tínhamos. A questão que está aqui é o saber escolher as metodologias mais adequadas para trabalhar com a tecnologia. Depois temos a zona em que se cruza a tecnologia com os conteúdos. Ou seja, a forma como eu consigo lecionar os meus conteúdos usando a tecnologia como suporte. Tenho uma terceira área, que é o conhecimento, a pedagogia e os conteúdos, ou seja, as metodologias que eu escolho para lecionar os conteúdos da minha disciplina. E, por fim, tenho a área do meio, onde é que está um smile, porque os autores chamam-lhe a área doce, e eu vou já um smile, que seria a área ideal, mas certamente nem todos nos situamos aqui, ou nem todos conseguiremos estar no ponto ideal, porque a perfeição não existe, não é? E nós temos neste grupo, e também é difícil, porque nós temos neste grupo professores de diferentes grupos disciplinares, com diferentes competências, com diferentes motivações. A área do meio é aquele professor que domina os conteúdos, escolhe as metodologias mais adequadas para lecionar esses conteúdos, explorando-os com as tecnologias, ou seja, juntamos aqui as três componentes. E a minha próxima questão tem exatamente a ver com isto. A este esquema, os autores juntam ainda o contexto. O contexto influencia aqueles três componentes, como eu já vos tinha dito no início. Ou seja, que recursos eu vou ter, que projetos é que a escola tem ou que outras entidades me oferecem para eu fazer ligações com esta iniciativa, que parcerias consigo fazer com esta iniciativa, a minha atitude ou a atitude dos alunos perante esta iniciativa e até a atitude dos pais e da própria escola perante a iniciativa, a atitude de todos os atores intervenientes condiciona o sucesso ou o menos sucesso ou o insucesso da iniciativa em cada escola, em cada local. A formação dos professores, que poderá ajudá-los a dominar melhor as três áreas, a experiência de cada um, porque não é só a formação que conta, muitas vezes a experiência ajuda muito também, os alunos que temos à frente e os objetivos e metas que queremos atingir hoje da própria iniciativa, ou seja, além da tecnologia, da pedagogia e dos conteúdos, temos uma série de fatores do contexto que condicionam positivamente ou menos positivamente o trabalho que vamos fazer no projeto. Por fim, eu tenho aqui um exemplo que é só mesmo para verem de um plano com recurso ao TPAC, é esta abordagem, ou seja, tem os conteúdos, a pedagogia usada, a metodologia usada para cada um dos conteúdos a abordar e, por fim, a tecnologia que vai ser utilizada. Mas isto será disponibilizado, não tem como objetivo que a leiam, porque está um bocadinho pequenina, mas era só, a intenção era mostrar. O professor José Luís Ramos já foi disponibilizando alguns planos, ainda alguns modelos de planos, são todos modelos. Iremos disponibilizar mais e na próxima, senão eu disponibilizarei um template para o projeto, que é apenas isso, um template, porque depois vai ser submetido online, mas para que possam ir organizando a vossa informação. Por fim, a questão é, estão preparados para abordar, para fazer esta abordagem no vosso projeto? É preciso que estejam armados de todas as ferramentas. Veremos então qual é a vossa zona. Identifiquem qual é a zona de abordagem do TPAC na qual se sentem mais confortáveis. E têm aí as três isoladas, as três que já são 2 a 2 e a última que tem as três partes. Gostaria que selecionassem quais são as que dominam melhor, quais são as zonas em que se sentem mais confortáveis no desempenho das vossas funções de professores, monitores, orientadores, facilitadores, enfim, o que queiramos designar a quem vai orientar este projeto. Os votos continuam.
tal como eu referi, o grupo de professores que vai, no fundo, levar a cabo este projeto no terreno é bastante heterogéneo, ou pelo menos está dividido em 3 grandes grupos e por isso as respostas seriam naturalmente diferentes. Continuamos a ter votações. Enquanto votamos, eu gostava de vos dizer que no final da apresentação nós vamos tentar responder às questões que for possível, aquelas que não conseguirmos responder aqui no final da sessão depois, ou responderemos no Moodle, ou voltem-nas a colocar mesmo no Moodle para que possam ser partilhadas para todos os professores que estão no projeto, que é mais fácil. Tentaremos responder àquelas, ao que for possível no fim da apresentação. Penso que avançávamos e temos aqui muitos colegas que dominam as 3 áreas, o que é muito bom. Se calhar avançávamos com a sessão. Bom, e então temos um grupo bastante dividido e a percentagem mais alta situa-se naqueles que de facto dominam as 3 áreas, a tecnologia, a pedagogia e os conteúdos. O que é bom sinal que teremos bons projetos, é um indicador de que poderemos vir a ter bons projetos, o que nos agrada bastante. Bom, tem estado inerente continuando os nossos cenários de aprendizagem, tem estado muito inerente ao processo de programação o esquema azul que está do lado esquerdo do diapositivo. Ou seja, quem programa normalmente é preciso ter uma ideia, depois analisa-se o problema e detalham-se as ideias. Em terceiro lugar, decompõe-se o problema em partes. Depois resolve-se cada parte por si, de seguida desenvolve-se a aplicação e os bugs que surgem dessa aplicação. E isto estamos a falar só do processo de programar, que não é só a intenção deste projeto. Este projeto, antes de programar, será preciso ter outras etapas e provavelmente depois de programar também vai haver outras etapas. Daí que as metodologias não seja só a parte da programação em si, pois há outras questões importantes. Para se conseguir, ou seja, tentamos olhar para metodologias que envolvessem estas partes e, como eu já referi, tem outras antes de preparação até chegar à programação em si e tem outras partes depois de terminar a aplicação em si. Olhando para as metodologias que conhecemos, nós fomos selecionando fomos sempre falando em 2 mais frequentemente, ou seja, era a metodologia de trabalho de projeto e a metodologia de resolução de problemas. E é sobre estas metodologias, eu tenho apenas um esquema, depois deixarei mais informação e mais materiais no Moodle, porque senão a sessão ia se tornar muito longa. E a metodologia de projeto, ela pode-se organizar em 3 áreas principais, ou seja, a identificação e formulação do problema, a pesquisa e produção e a apresentação global e avaliação. Mas estas 3 áreas podem ainda subdividir-se, ou seja, na identificação e formulação do problema, nós normalmente escolhemos um tema, ou identificamos um tema, um problema geral para trabalhar a turma, que neste caso o tema pode ser o tema do projeto que vamos desenvolver com a turma, que depois cada grupo escolhe um subtema
identifica um problema parcelar para que os projetos não sejam todos iguais, e também aqui se situa a questão de começarmos a dividir o nosso problema em partes. A seguir, preparamos e planificamos as tarefas. Depois, que normalmente há sempre umas grelhas de apoio para se fazer essa preparação e planificação das tarefas. Depois vamos passar à recolha de dados e às pesquisas, para o qual também deixarei alguns documentos modelo no Moodle para modelos de pesquisa que alguns colegas que aqui estão conhecem, outros nem tanto, o Big Six e o Plus, que são dois modelos de pesquisa bastante organizados e que dão imenso jeito quando temos tudo organizado para trabalhar com os alunos, que podem ser usados nesta parte da recolha de dados. Por fim, tratamos os dados e quando fazemos o ponto de situação, o que às vezes acontece é que ao fazermos o balanço, o ponto de situação, verificamos ou que apareceram novos dados que são importantes e que é necessário voltar a recolher dados para responder a essas questões, ou até redefinir os problemas parcelares ou as partes do problema. Às vezes é preciso voltar atrás a alguns passos, seja a recolha de dados, seja a redefinição dos problemas. Quantas vezes começamos a fazer um projeto e quando vamos dar por isso, o projeto o tema como o escolhemos já não é adequado e temos que redefinir de novo o nosso problema para poder avançar. E aí às vezes surge a necessidade de recolher dados que não recolhemos porque não tínhamos pensado no problema dessa forma, que depois a investigação nos mostrou que era importante integrar esta parte. Por fim, depois da tal programação, há que preparar a apresentação dos trabalhos, seja para a turma, seja para a escola, seja para os pais, aquilo que nós entendermos, seja para os parceiros, e depois fazer a apresentação e avaliação dos projetos que vamos desenvolvendo. Este é mais ou menos o modelo da metodologia de trabalho de projeto. O modelo de resolução de problemas, a metodologia de resolução de problemas, está dividida em 6 partes. É a mesma situação. É identificar a situação-problema que queremos desenvolver, elaborar o enunciado, investigar, concretizar o produto, o projeto em si, a realização e, por fim, a avaliação. Estes são apenas 2 esquemas muito simples, pois desenvolver qualquer uma das metodologias aqui faria com que a nossa sessão fosse muito longa e, portanto, todos os materiais mais detalhados serão disponibilizados no Moodle para que os possam usar. Também é esse o nosso objetivo, é ir criando um centro de recursos que sejam úteis, não só agora durante a formação, mas depois durante o próximo ano letivo ao desenvolverem os vossos projetos em cada escola. E agora passaríamos à questão 3. Entre as metodologias usadas, quais são as que já utilizam? Eu gostaria que me respondessem a esta questão, para irmos identificando os professores que temos connosco, ou os professores não, os domínios, os conhecimentos dos professores que temos connosco neste projeto. Muito bem. A metodologia de resolução de problemas é muito utilizada pelos colegas de Educação Visual e Tecnológica. Eu fiz uma pesquisa e aparecem muitos trabalhos desta área por professores desta área. Os professores de informática utilizam bastante mais, normalmente, de trabalho de projeto. Há quem use as duas e há quem não use nenhuma das duas. Muito bem. A maioria dos professores envolvidos já trabalhou, conhece e já trabalhou com alunos com as duas metodologias, o que também é bom termos experiências, professores experientes nestas metodologias no projeto.
avançávamos então. Bom, tudo isto que eu referi, principalmente a primeira parte e o resto também, tudo é questionável e tudo tem que ser gerido de forma a criar um equilíbrio, pois não podemos estar a juntar partes ou porque funcionam noutra escola ou porque foi dito que era assim. Nós temos que adaptar o projeto ou saber adaptar o projeto a cada escola, a cada espaço, conforme os recursos que temos, as condicionantes. Os objetivos do vosso projeto devem ser mais ou menos claros, fazer uma análise prévia das necessidades que têm para implementar o projeto, de forma a encontrar então um equilíbrio entre os elementos pedagógicos, tecnológicos, organizacionais e contextuais do projeto. Porque é mais ou menos estes são mais ou menos estes elementos que o projeto integra e que solicitaremos a seguir. Hoje ficaremos por aqui, vamos só responder às questões a seguir, mas em termos de conteúdos, todos na plataforma de Moodle já estão disponíveis algumas questões para discussão e irei colocar os recursos sobre os temas abordados durante a sessão, que complementam aquilo que foi dito durante a sessão, ou pelo menos que eu considerei serem pertinentes para disponibilizar sobre estes temas. Na próxima sessão, sobre a integração curricular, iremos falar sobre a articulação das áreas da programação visual com as áreas disciplinares, o português, a matemática, o estudo de meias expressões, e também com a articulação com áreas transversais, conforme referenciais aprovados e que a DGE tem disponíveis com metas e objetivos para este nível de ensino e que poderão ser outras formas de articulação, pois os conteúdos não se esgotam no currículo, nas disciplinas curriculares, e por outro lado também é preciso que os professores se sintam confortáveis no desenvolvimento do projeto, e se forem áreas em que eles se sentem confortáveis, o projeto não deixa de ser válido por isso. Falaremos também de parcerias e de projetos, alguns exemplos de projetos que existem que podem servir de articulação para os projetos que vão elaborar para o vosso agrupamento. Por fim, deixo-vos mais um algoritmo. Desta vez é o desafio de tentem fazer o melhor que sabem. E mesmo errando, não desistam e tentem por vocês mesmos. É aquela questão, é um algoritmo um bocadinho da vida, mas que se aplica a este projeto. E agora responderia a algumas questões, se entretanto me chegaram algumas, eu vou ver as questões que tem a Susana. Está por aí? Susana. Sim, Fernanda, muito obrigada. No frio superior, nas perguntas e questões, poderá haver na área de gestão algumas das perguntas que estão a ser colocadas. Portanto, se existem algumas questões relacionadas com o som, e nós pedimos desculpa por, de facto, haver algumas interferências ao nível do microfone, contudo, algumas das questões ainda estarão aí para que a Fernanda possa ver o que é que pretende responder. Quando há um colega que refere 30% do que vemos, isto 30% do que vemos quando nestes artigos de investigação tem a ver com o que é projetado, a questão da projeção, não é do que nós vemos no dia a dia, não é? É a questão de quando muitos professores hoje em dia fazem as projeções e às vezes mais valia que não projetasse e continuassem a dar fotocópias. E, portanto, não havendo intervenção ativa do aluno, ele só está a assistir à apresentação do professor e à projeção por um videoprojetor normal. E quando é daí que vem o 30% do que vemos, não é? Do que nós vemos no dia a dia.
Não, o projeto a implementar no agrupamento será realizado pelos professores que estão inscritos no projeto, pelo agrupamento. É um projeto único, não é um projeto para cada professor. O que nós vamos dar é algumas questões que devem constar no projeto. Ele pode ser elaborado por vocês. Agora, há determinadas questões, algumas orientações a que ele tem que responder. É isso, o modelo. O modelo é um documento que tem alguns tópicos que devem constar no projeto. A duração é conforme a duração depende, ela normalmente é anual. Esta planificação, ou este projeto de agrupamento é anual e a duração tem a ver com o tempo que é atribuído em cada agrupamento a cada turma, porque há escolas que vão dar 2 horas, uma tarde inteira a seguir às aulas para a EX, há escolas que só dão 1 hora, há escolas que é todas as semanas. Segundo um levantamento que nós fizemos este ano, até havia escolas que tinham 2 vezes por semana TIC, que provavelmente agora vai ser substituído por isto. Portanto, a duração em cada local vai implicar o vosso projeto, tal como tudo o resto. O prazo de submissão é no final do mês, mas na próxima sessão, que é quarta-feira, já vamos disponibilizar alguns itens que devem constar no projeto, que depois é submetido online. O modelo ou esse documento template, que é só isso, não. Depois ele vai ser submetido num formulário, vai ser disponibilizado por nós, sim. Eu não sei se consigo responder a todas as questões. Vou respondendo a algumas. A relação entre a pedagogia e os conteúdos. Uma situação é o domínio dos conteúdos. E a relação é qual a metodologia que nós escolhemos para ensinar ou lecionar esses conteúdos. A metodologia é escolhida pelo professor, ele ainda tem autonomia pedagógica para fazer isso. Os conteúdos são definidos pelas metas ou pelos programas centralmente, mas depois a forma como implementamos é de poder de decisão do professor e é muito diferente de professor para professor, de sala para sala e às vezes até de turma para turma. É essa a relação dos conteúdos, é a forma como que nós escolhemos para transmitir, ensinar, explorar esses conteúdos. Se 2 professores tiverem uma ideia de implementação diferente, isso pode constar no projeto, não tem que ser, os 2 professores não têm que ser, fazer a mesma situação, mas fazem constar isso. Aquilo é um projeto abrangente, é como uma planificação anual. Depois, a planificação intermédia ou a curto prazo será diferente para cada um dos 2. Aí deve constar com objetivos gerais a atingir e cada um atinge-os como acha que os consegue atingir e com todas as condicionantes positivas e negativas que o seu contexto tem. Pois, se o agrupamento ainda não estiver definido, agora terão que falar com as direções e eles também começam a definir os serviços. Isto é até ao fim do mês, quer dizer, está definido que seja até ao fim do mês para não interferir na formação a seguir do Scratch, no módulo do Scratch. Mas depois, entretanto, poderá ser discutida essa questão. Sim, esta planificação é anual, sim, é geral, não é uma planificação com detalhes já com todas as atividades que vão realizar. Pode ter alguns exemplos. Este projeto está definido que é desenvolvido ou nas horas da AEX ou nas horas de oferta complementar, mas isso já está definido desde o início, não tem a ver com a formação agora. Eu não consigo ver a resposta inteira, a pergunta inteira da Doroteia.
O projeto será desenvolvido pela equipa de professores do agrupamento, mas nós vamos disponibilizar algumas, já há lá no Moodle, alguns exemplos, quer de planificação de alguns cenários, quer de planificação de aulas, que o professor José Luís Ramos já foi adicionando, mas ainda vamos adicionar mais para que vocês possam orientar-se, sim. No final do mês de junho. O projeto sim, mas isso, se o fim do mês de junho, se a maioria entender que é um prazo muito apertado, nós poderemos falar com quem de direito para depois darmos uma resposta nas próximas sessões. Exatamente, vocês estão, o projeto, há um colega que coloca a questão, sendo um projeto de agrupamento não deveríamos submetê-lo à aprovação do Conselho Pedagógico. A questão é mesmo essa. Provavelmente a maioria vão ter que apresentar um projeto ao Conselho Pedagógico. E este é o projeto, em vez de estar a elaborá-lo depois sozinhas, vão elaborá-lo agora durante a formação, é a forma de validação ou de avaliação desta formação, para que depois possam apresentá-lo ao pedagógico. Se ele tiver que ser alterado, um projeto é mesmo isso, não é nada que tenha que ficar assim até ao fim do ano. Mas é um ponto de partida para que o projeto comece a avançar na escola. Alguém pergunta porque é que o último slide está em inglês. A programação, a maior parte da programação é em inglês. Poderia estar em português o que está lá escrito, mas eu pensei que a maioria dos professores dominaria algum inglês e, portanto, não o traduzi, mas para a próxima eu posso fazer isso, não coloco diapositivos que tenham em inglês. Tenham texto em inglês, porque as condições, as rotinas, as estruturas da programação são em inglês. Aliás, ser programador é igual aqui ou noutro país qualquer. Exatamente por isso, é uma profissão universal. Porque as condições da programação, os ciclos, as rotinas são igual. A maior parte das questões dirige-se para a questão do prazo. Depois da sessão iremos falar sobre isso e depois daremos alguma resposta. Podem incluir-se as linguagens de programação visual ou essas utilizadas, ou os websites e plataformas onde se consegue fazer programação online ou até programação sem recurso a aplicações no projeto. Pode ser o que vocês quiserem, desde que cumpram mais ou menos os objetivos. O projeto, nós não vamos dar feedback agora porque seria impossível, são 200 e tal projetos. Com o tempo faremos uma análise e depois poderá haver um feedback, mas não individual. A não ser que haja algum problema em algum projeto que se evidencie muito. Pronto. A maior parte das questões situa-se mesmo na questão do prazo da entrega do projeto. Que entretanto nós iremos falar sobre isso e responderemos. Sim, mais um, são todos sobre o prazo de entrega. O projeto para a apresentação, sim, estávamos a falar, os timings seria o final do mês de junho, para não interferir com outras formações. Mas dado que tantos colegas estão a questionar o prazo, nós iremos falar sobre o assunto e em breve daremos uma resposta. É uma situação que eu não posso definir sozinha, nem agora aqui na webcast. A maior parte das questões continuam a ser sobre o prazo do projeto. Eu já expliquei a situação.
Vocês podem escolher as aplicações e os websites onde se faz programação online, que não é preciso ter as aplicações, que acharem mais adequadas para os vossos alunos, para os alunos que vão ter, ou para os vários grupos. Haverá colegas que vão usar as aplicações que referimos ali, outros que vão trabalhar com robótica, outros que vão fazer programação só em sites. As aplicações são à escolha do professor / agrupamento, conforme as condições que vocês têm na escola. Se acho viável aplicar com turmas de 4º ano de escolaridade, sim, este ano já havia vários casos que, não havendo projeto, foram fazendo isso. Agora depende da forma como se organizarem, mas isso teríamos que conhecer caso a caso e as condições que têm. Não é um modelo único, nem todas as escolas têm as mesmas condições, nem todas as turmas têm o mesmo número de alunos. E vai haver um modelo, que é apenas isso mesmo, um modelo, que vocês podem depois desenvolver como... O projeto será do agrupamento, não é do professor individual, é um projeto de agrupamento. A questão das barreiras também já tem sido muito falada, mas as escolas candidataram-se, provavelmente pensaram em algumas soluções. Há sempre, as escolas do primeiro ciclo estão ligadas aos municípios, às vezes os municípios também têm salas nos centros culturais e afins que ficam perto de escolas que podem ser usadas, como usam as estruturas do desporto escolar. Eu não sei qual é a resposta que eu tenho que preciso desenvolver melhor. É normal, há muitos professores que não são do primeiro ciclo, que nunca deram aulas ao primeiro ciclo, mas essa situação, os diretores das escolas escolheram os professores que achavam mais indicados dentro das indicações que o Ministério lhes deu, com a circular que foi enviada. Havia algumas indicações e as direções escolheram quem seriam os professores mais indicados para dar resposta ao projeto. E essa é uma questão com a DG. Como utilizar o código do Minecraft? A ideia não é programar por si só. Eu não sei qual é a área do professor que coloca a questão. O Codu, nós vamos ter a seguir 3 sessões com o colega, o professor Rui Lima, que utiliza o Codu com a sua turma, em que ele vai mostrar alguns exemplos, além de trabalhar a ferramenta, vai mostrar alguns exemplos de como é que o faz. Como é que faz a ligação? Faz os jogos relacionados, articulados com a matemática, com o português, com histórias, com sólidos geométricos, entre outras situações. Mas isso é um módulo que vem a seguir. É muito para rapaz. Pois, o Hour of Code tem, a Codor tem lá uns para menina, para princesas. E o Alice também é menina, mas esse é mais difícil para o primeiro ciclo.
Essa questão de salas só têm um computador ou isso tem que ver com a direção. Quando se inscreveram, eles devem ter pensado numa solução com certeza. Como a resposta já, as questões estão a ser muito repetidas, aquilo que já é óbvio. Aliás, o ideal é que o projeto seja desenvolvido em articulação com os professores do primeiro ciclo, mas essa é uma das questões a tratar na próxima sessão. Identificar algumas possíveis articulações e parceiros, mas sim, o ideal será que o professor que vai trabalhar nas AECs ou na formação complementar trabalhe em articulação na oferta complementar, trabalhe em articulação com o professor titular da turma. Nós não demos nenhuma resposta ao alargamento da entrega de prazo, porque é uma situação que tem que ser vista com várias pessoas que não estão nesta sessão. Logo que possível haverá uma resposta. O projeto pode ser implementado na oferta complementar. Isso estava no edital de abertura. A oferta do Scratch vai ser dada pelo Moodle e não é preciso haver inscrições. Vocês já estão na plataforma Moodle, penso eu. A maioria. Não havendo questões novas, pode haver o plano de agrupamento, pode prever aplicações diferentes para o terceiro e para o quarto ano. Pode sim, senhor. Por isso é que é um plano de agrupamento, pode ter aplicações e condições diferentes para os 2 anos. Penso que, não havendo grandes questões novas, continuam a repetir sobre a oferta de prazo e isso iríamos apenas continuar a dar resposta por escrito e terminaríamos. Muito bem. A sessão. Muito bem, Fernanda. Muito obrigada por esta sessão tão esclarecedora. Agradecemos também a participação de todos os professores que estão a acompanhar este projeto piloto e que nos faz de facto pensar na pertinência do tema e do momento em que está a ser então dinamizado junto desta comunidade de professores. Para nós, deste lado, resta-nos então informar-vos que a próxima sessão síncrona será então no dia 17 de junho, pelas 18 horas também, sendo que por volta das 5 horas começamos sempre uma fase de testes de som e de áudio para garantir que os professores que nos estão a ouvir que possam acompanhar a nossa sessão síncrona. Esta sessão de dia 17 será então a 5ª sessão deste projeto piloto, com a designação de cenários de aprendizagem, o tema integração curricular e também será a professora Fernanda Ledesma a dinamizar. Ainda durante esta semana teremos no dia 19 de junho, também pelas 18 horas, a 6ª sessão, que será então o 3º módulo, Coduna Aprendizagem, em que o tema será a introdução à ferramenta e será então dinamizado pelo nosso professor Rui Lima. Gostaríamos que as questões que estão a ser colocadas aqui, que de alguma forma não tínhamos conseguido ainda dar resposta, para as transitarem para o Moodle, também para que todos os professores que estão ligados a este projeto piloto possam de alguma forma partilhar os seus conhecimentos. As decisões relativamente a prazos será então comunicado numa das próximas sessões, sendo que isto terá de ser decidido naturalmente junto do Conselho Científico deste projeto piloto. Nós vamos nos manter aqui deste lado a procurar responder às questões que ainda estão a surgir e agradecemos uma vez mais a vossa presença e à vossa dinâmica para fazer deste um projeto de facto que vem, queremos nós,
mudar de facto o ensino da programação no primeiro ciclo. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.